Mas é preciso considerar, vamos dizer, que a maçonaria, tal como nós a conhecemos hoje, ela se origina no século XVIII. A partir da unificação de antigas iniciações de ofícios, sobretudo dos construtores medievais, que durante 1000 anos tinham funcionado perfeitamente bem dentro do contexto cristão e sem nenhum problema, tá certo? A encrenca começa a partir do momento em que dentro da própria maçonaria começam a surgir outras sociedades, estas sim verdadeiramente secretas, e se apossam de áreas inteiras da maçonaria com o objetivo de transformá-la em instrumento da revolução. Isto é uma coisa que é bastante bem explicada num livro já clássico de um mestre maçom chamado John Robinson. O livro chama-se Proofs of a Conspiracy. O livro saiu no começo aqui da história republicana dos Estados Unidos, tá certo? E evidentemente, o livro foi bastante lido pelos maçons da época, inclusive o presidente George Washington, que, vendo então essa penetração das ideias revolucionárias na maçonaria, ele confirmou que aquilo existia e disse: eu espero que isso não se propague aqui nos Estados Unidos, porque era o que estava acontecendo mais na Europa, sobretudo na França. Então, quando você fala em maçonaria, você não pode falar de um negócio assim em bloco, né? Quer dizer, porque existem como é que se diz, camadas e camadas de complexidade nesse negócio. Mas, em todo caso, o fato mesmo de que a maçonaria se origine nessas comunidades de ofício mostra que ela não tem uma inspiração originariamente anticristã, tá certo? Por outro lado, essas comunidades legaram à maçonaria inumeráveis conhecimentos, sobretudo sobre a ordem, a constituição da ordem política, a ordem do Estado. Não é isso? E esses conhecimentos, eles são realmente importantes para a administração do mundo. Então, como existia aquela distinção, vamos dizer, dos pequenos mistérios e grandes mistérios, os pequenos mistérios são aqueles que se referem aos conhecimentos de ordem cosmológica, a ordem do mundo, constituição do mundo, inclusive do mundo histórico, social, político, e por outro lado, os grandes mistérios que se referem, quer dizer, à ordem puramente espiritual, da imortalidade da alma, Deus, etc., parece que houve aí uma divisão de trabalho. Quer dizer, a maçonaria ficou com os pequenos mistérios, a igreja com os grandes mistérios. Não é preciso dizer que esse simples fato é causa de inumeráveis desequilíbrios. Quer dizer, que enquanto essas duas ordens de conhecimento não forem novamente articulados, a unidade espiritual do Ocidente não vai ser reconquistada. Tá certo? Pior ainda, que à medida que o tempo passa, aparecem, então, sociedades secretas dentro de sociedades secretas e conspirações dentro de conspirações, tornando tudo uma bagunça monumental. É evidente que as conspirações existem, mas também é tolo imaginar, como faz o seu Armindo Abreu, que certas sociedades secretas são controladoras do mundo. Ninguém controla o mundo, quer dizer, o pessoal disputa poder e faz confusão, entendeu? Pior ainda, quando os elementos causadores de uma situação contém um forte elemento secreto, tá certo? É muito difícil até você entender historicamente o que aconteceu, tá certo? Então, a história do mundo, além de se tornar excepcionalmente violenta, porque a partir do século XX houve violência como nunca houve antes na história, né, ainda tem esse problema de que você nunca sabe direito quem fez o quê, tá certo? Quer dizer, a prevalência do segredo como elemento histórico importante é um dado do século XX. Você veja o crescimento inaudito dos serviços secretos no século XX. Antes você tinha serviço secreto que operava apenas em época de guerra, tá certo? E tinha finalidade exclusivamente militar. No século XX, os serviços secretos ampliam de tal modo a sua área de atuação que eles praticamente abrange a sociedade inteira. Quer dizer, todo mundo tinha um dossiê na KGB e é claro, não houve nenhum serviço secreto, claro, que crescesse ao ponto da KGB, similarmente à KGB. Mas o simples fato do crescimento da KGB forçava os países adversários a ampliar também a faixa do seu serviço secreto. Por exemplo, toda a história do século XX, a história cultural do século XX, a história das letras, da arte, do cinema, não pode ser compreendida de maneira alguma sem você levar em conta
as quantidades enormes de dinheiro que a KGB espalhou pelo mundo, dando para escritores, para artistas, para cineastas, etc, etc. Tudo para fazer, vamos dizer, da totalidade da cultura ocidental um instrumento de propaganda comunista. A abrangência desse fenômeno é tão grande que eu mesmo, às vezes, custa acreditar no que estou vendo, tá certo? Então, eu recomendo para você um livro que se chama Double Lives. O autor, puxa, agora esqueci o nome do autor, mas não tem importância, depois eu te dou. Para você ter ideia de até onde vai isto. Então, com esse negócio da sociedade secreta, de serviço secreto, de sociedade secreta dentro da sociedade secreta, conspirações dentro de conspirações, a história se torna uma maçaroca que dá um trabalho enorme para você compreender, e às vezes você só compreende 50, 60, 100 anos depois, quando você tem acesso aos documentos. Agora mesmo no Brasil nós estamos vendo esta questão, que os documentos a respeito dos anos de chumbo, né, foram aí lacrados, passou a ser aberto depois de 100 anos, uma coisa assim. Então não dá para você saber o que acontece. É claro, a mim me parece que os interessados nesse segredo não são os milicos, porque dos milicos já se falou tudo. Agora tem o outro lado da história que vai permanecer secreto por mais não sei quanto tempo. Então, a simples existência, tá certo, de um fator secreto tão grande na sociedade já é um problema. Não sei se isso responde à sua pergunta.